Fala, turma, como vocês estão? Tudo bem? Clube BBF TVcast, aqui professor Leandro Jesus, para trazer mais um tema para vocês, conforme prometido. Qual que é o nosso tema de hoje? Já vai convidando vocês para seguir o nosso canal aqui no Instagram, Clube BBF, né? Já clica aqui no QR Code já para conhecer um pouco mais dos nossos projetos, né? O que nós temos aqui hoje para bater um papo com vocês, conforme prometido. Nosso episódio de hoje é sobre análise de maturidade de governança de SAs, focada especificamente em políticas de gestão de riscos. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer a análise, né, da qual que é o nível de maturidade de governança das empresas de capital aberto, as SAs, as empresas listadas, mas com foco específico e direto. O nosso alvo aqui vai ser analisar a existência e a consistência das políticas de gerenciamento de riscos ou de gestão de riscos que estão ali no site das empresas. Mas antes de tudo, queria falar um pouco com vocês aqui da nossa filosofia do básico bem feito, né? O nosso principal objetivo aqui, o nosso foco é disseminar a cultura do básico bem feito em GRC dentro das empresas. Esse é o nosso mote. Eu sou Leandro Jesus. Se vocês quiserem saber um pouco mais das minhas experiências, mais de 25 anos atuando como consultor e auditor, sou escritor de 4 livros, GRC e Networking, também sou pós-graduado em finanças, em gerenciamento de riscos, fraudes, investigações empresariais, também já leciono já há quase 20 anos nas universidades em módulos de pós-graduação, treinamentos, MBAs, entre outros projetos. Para conhecer um pouco mais dos meus projetos, é só acessar a câmera aqui para o QR Code, que vocês vão ter um pouquinho mais de informações aqui sobre os meus projetos, os meus trabalhos ali. Sempre importante. Qual que é o nosso alvo, como eu disse para vocês, né? É buscar ali dentro das estruturas de governança das empresas de capital aberto, identificar a política de gerenciamento de riscos. E esse é um tema que nós tratamos aqui especialmente dentro do nosso projeto, né, do mapa da matriz de risco. Então, se você não conhece ainda o projeto do mapa da matriz de risco, basicamente ele tem ali 5 pilares principais: planejando, conhecendo, trilhando, precificando e vendendo a sua matriz, né, vendendo uma consultoria de mapeamento de riscos, do mapa da matriz de riscos ali, e nós vamos atuar aqui nessa análise, especialmente partindo da estratégia, mas buscando as diretrizes aqui dentro do primeiro pilar. Dentro do nosso primeiro pilar, nós temos as diretrizes aqui, basicamente dentro dos pilares do mapa da matriz de risco, né? Iniciando pela estratégia, o segundo passo importante, o segundo pilar importante aqui que nós analisamos sempre quando nós estamos estruturando o nosso gerenciamento de riscos dentro das empresas, como consultoria ou como treinamento, são as diretrizes. E dentro das diretrizes, basicamente, nós temos ali as famosas políticas, entre outros temas, tá? Então, já faço o convite. Se vocês quiserem saber um pouco mais do nosso mapa da matriz de risco, quiser saber um pouquinho mais e conhecer como funciona essa imersão que é realizada ali do mapa da matriz de risco, aproxime a sua câmera aqui para o QR Code, que você vai tanto conhecer os nossos projetos, também vai ter o link lá para você saber um pouco mais da imersão da matriz de risco. Bora lá. Como eu disse para vocês, né, todas essas informações, elas estão ali no portal de dados abertos da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e nós temos lá, além do dicionário, mas nós conseguimos também ter acesso às informações das CIAs abertas, tá? Das CIAs abertas. E qual que é o nosso foco principal aqui hoje? Nosso foco principal é fazer uma análise de uma empresa de capital aberto, tá? Fazer uma análise de capital aberto. E qual que vai ser o nosso foco principal aqui? Vai ser buscar aderência, né? Aderência às boas práticas de mercado. E quando nós falamos de boas práticas de mercado, automaticamente nós estamos falando do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, e aqui já tem, inclusive, a sexta versão, a versão atualizada, né? Atualizada. Não sei se vocês já tinham essa versão, né? Inclusive, tem a versão, né, que o mercado disponibiliza ali para estudos, né? Código das Melhores Práticas de Governança. Então, se você ainda não tem acesso ali, tem até o link aqui, né? Acesse o site ali do IBGC,
e baixe ali, estude a sua versão. Qual que é o nosso foco principal aqui? É atuar aqui no quinto item que tem no código. Nós temos no código aqui que é órgãos de fiscalização e controle, né? Toda empresa, quando está estruturando o seu programa de governança, o seu manual de governança, a sua estrutura de governança, ela tem que seguir princípios, fundamentos que existem e são emanados como melhores práticas ali do Código das Melhores Práticas de Governança, além dos direcionamentos ali do Novo Mercado, da B3, da CVM, entre outros órgãos que emanam ali e divulgam boas informações, especialmente aqui na questão do Código das Boas Práticas de Governança. Aqui nós temos o item 5.4, que está dentro do item de órgãos de fiscalização e controle, onde nós temos especialmente a questão do 5.4, que é do gerenciamento de riscos, e nós vamos focar nesse item do gerenciamento de riscos. Também não podemos deixar de analisar a questão de que, dentro do próprio Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, nós temos ali, principalmente, o item de transparência, é isso que nós vamos buscar hoje, identificar ali nas empresas, né? Especialmente nós vamos olhar uma empresa de capital aberto, tá? E nós vamos analisar ali a questão da divulgação, da disseminação e como está publicado ali a política de risco, seguindo os princípios de governança, especialmente seguindo a questão da integridade, equidade, responsabilidade e sustentabilidade, mas foco central na questão de transparência. Quando nós pensamos ali especialmente em órgãos de fiscalização e controle, nós estamos olhando aqui hoje para a questão do gerenciamento de riscos, mas nós vamos focar na questão da própria estrutura da política, né, onde nós temos o item B aqui, né, a organização deve ter uma política de gestão de riscos aprovada pelo Conselho de Administração e que estabeleça os limites aceitáveis para a exposição ao risco, considerando seu apetite. O Conselho de Administração deve assegurar que a diretoria possua mecanismos para identificar, avaliar, priorizar, mitigar e monitorar os seus riscos, bem como manter em níveis aceitáveis ali, frente ao que foi definido no apetite de risco, e também ter aprovação, a divulgação, a avaliação de tempos em tempos e a acuracidade e a maturidade para garantir o bom gerenciamento de riscos dentro das empresas de capital aberto. Inclusive, o próprio código enfatiza, né, de que o executivo responsável pela gestão de riscos deve elaborar relatórios com informações ali dos tomadores de decisão, garantindo que os gestores das áreas, juntamente com a participação ali com expertise da segunda linha, estão ajudando ali a identificar, priorizar, mitigar, monitorar os riscos que estão dentro da organização, mas bem como para garantir, possibilitar na tomada de decisão. Também nós temos ali a resolução, né, CVM 80, e com as suas devidas atualizações até a 207 de 2024, onde nós temos ali, no item 5, a política de gerenciamento de riscos e controles, mas especialmente no item B, dos objetivos e das estratégias indicadas pelas empresas, né, de capital aberto, empresas listadas, na construção e na confecção da política de gerenciamento de riscos e com toda a sua estrutura com riscos, os quais a empresa deve buscar para a proteção dos objetivos, né, não ter impacto nos objetivos, os instrumentos, a estrutura organizacional, um próprio processo, uma estrutura de gerenciamento de riscos, adequada estrutura operacional com controles internos, entre outros itens, que a empresa tem que ter isso orientado para as empresas que acessam a B3, né, tem que seguir esse regulamento CVM 80 de março de 2022 e seguir também as suas devidas atualizações. Não podemos deixar de comentar também sobre o regulamento do novo mercado, nas sessões ali de fiscalização e de controle, informações periódicas eventuais, especialmente o item ali, artigo 34, né, da política de gerenciamento de riscos, deve contemplar, no mínimo, processo, né, em cada caso, os responsáveis pela identificação, pela avaliação, pelo monitoramento dos riscos da companhia, ou em um setor de atuação, tais como riscos estratégicos, operacionais, regulatório, financeiro, político, tecnológico, ambiental, entre outros itens mais. Tudo isso seguido pela lógica da estrutura do próprio GRC, e nós vamos focar aqui hoje nas políticas e procedimentos, seguindo desde a questão estratégica, identificação, categoria, avaliação, monitoramento, que isso tem que fazer com que toda a cadeia de valor dentro da empresa
contemple a questão da política de riscos corporativa. Nós vamos buscar ali diretrizes, princípios, papéis e responsabilidades, gerenciamento e toda a questão, desde a identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos e oportunidades. E aí a estrutura que nós vamos buscar ali para fazer aderência às políticas publicadas nas empresas de capital aberto, é claro que com base comparativa, e quem tem que sempre tomar e ter a sua melhor prática, isso fica a critério das empresas ali. Nós não estamos aqui para falar se está certo ou se está errado, nós não estamos aqui só para apresentar mais uma via aqui para que as empresas tem esse viés, e você que vai assistir também saiba a base comparativa de qual que é a melhor política ali, ou a melhor estrutura para você aplicar a sua, ou melhorar, ou formalizar a sua política de gestão de riscos na sua empresa, se está no novo mercado ou não, se está na bolsa ou não, se é listado ou não. A partir do momento que a sua empresa, ela tem a empresa de capital aberto, ela tem uma obrigatoriedade de mercado, mas se não for, se você for uma empresa de capital fechado ou uma empresa limitada, também serve essa estrutura para que você aplique, desde o objetivo, referências, boas práticas, princípios e diretrizes, processo de gerenciamento, basicamente, comitê de riscos, cargos e responsabilidades, reporte e disposições. São esses temas que nós vamos buscar ali nas estruturas das políticas de gestão de riscos dentro das organizações, porque no final do dia as políticas elas têm que garantir essa estrutura que basicamente são estruturas que são utilizadas por frameworks, boas práticas como COSO, ISO, mas particularmente seguem essa estrutura funcional ali dentro das empresas. Como eu disse, nós vamos buscar estruturas de política de riscos, tá? Aqui está um exemplo de uma estrutura de política de riscos, e é o que nós vamos buscar ali dentro das empresas, para quê? Garantir que tem uma estrutura mínima para que você siga esse parâmetro e adapte ali dentro da sua empresa. Perfeito? Show de bola, pessoal? Então, vamos lá. Nós vamos acessar aqui uma empresa agora, né? Nós vamos acessar uma empresa de mercado, tá? E nós escolhemos aqui, nós temos a lista aqui, né, da Bolsa, a própria Petrobras, tá? Então, nós vamos entrar aqui na Petrobras e fazer a análise da Petrobras para que vocês tenham essas informações ali. Então, vamos lá como o nosso bom e velho Google, né? Vamos acessar aqui, então. E se vocês tiverem perguntas, dúvidas, sugestões, já podem ir deixando aqui no chat, que vou responder todas as dúvidas de vocês também. Show de bola? Então, vamos lá. Nosso tema aqui hoje, né? A análise de empresas listadas, né? Da nível de maturidade. E seja um membro do Clube BBF aí, acesse o nosso canal para continuar acompanhando as informações aqui. Show de bola? Bora lá, então, para o nosso velho e conhecido Google aqui, né? Vamos colocar. Então, via de regra, pessoal, quando nós vamos buscar ali analisar governança de empresas, nós colocamos o RI na frente, tá? Nós escrevemos o RI na frente aqui, e aí automaticamente já vem direto aqui já o site onde estão publicadas ali ou divulgadas informações de governança. Tá? Nós vamos acessar ali o site da empresa, né? Com as informações. Naturalmente, quando você acessa o site dessas empresas, vai ter os resultados ali que a empresa já divulga. Cada empresa vai ter o seu padrão, cada empresa vai ter o seu formato. Aqui da Petrobras, inclusive, está bem organizado. Olha, você já tem aqui, já de início, uma série de informações, tá? Que a Petrobras ela divulga, né? Uma hold estatal, né? E aqui dentro, inclusive, tem programas aqui, né? No caso aqui é o famoso SD, que não é o nosso foco aqui, né? Mas nós vamos ter a governança. Observem, a governança está bem no cantinho aqui. Nós vamos acessar aqui, então, a página de governança da própria Petrobras, para que nós busquemos ali a nossa política. Então, observem, todo o site das empresas, elas têm ali as informações, basicamente, né? Divulgadas ali. Aqui, a Petrobras, ela, inclusive, inclui
identifica mais algumas informações, como o fortalecimento da questão da governança, como que funcionam todos os pilares aqui de governança, toda a estrutura, mas o nosso foco central aqui, olha, estatutos, códigos e políticas. É exatamente aqui que vocês vão ter que acessar, daí já vai lá para a página direto, e aí, ó, estatuto social não é o que nós estamos buscando, lei de criação da Petrobras, código, aqui, ó, códigos, políticas e outros. Carta Anual de Políticas Públicas de Governança, Código de Boas Práticas Políticas de Governança, Código de Conduta, Declarações, e aí nós vamos buscar ali, ó, diretriz de governança, nós vamos buscar políticas de compliance, políticas de controles internos, e observem aqui, ó, achamos aqui, política de gestão de riscos empresariais que foi publicada. Então, aqui já vai o nosso primeiro joia aqui para estrutura ali de GRC, estrutura de governança, né? Já vai o nosso like aqui, né? Isso é bacana, tá? Já tem aqui a política divulgada, então já tá atendendo os pilares, tanto da CVM 80, como o regulamento, como os regulamentos da CVM, né? Da própria B3 e outros organismos de mercado, já está em compliance. Então, a partir do momento que a empresa ela divulga a política de gerenciamento de riscos no seu site, ela já está em compliance. Tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos a política da própria Petrobras. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem aqui. Tá? A política. E qual que vai ser o nosso mote agora? Lembra que nós tínhamos falado? Nós temos que buscar alguns temas aqui para analisar, para fazer análise. E quais eram esses temas? Objetivo e aplicação é o primeiro tema. Então, quando nós pegamos aqui, inclusive, essa política de gestão de riscos da Petrobras, nós temos aqui a ata que foi aprovada em 2020, tá? A ata que foi aprovada em 2020. Já fica uma dica inicial aqui para vocês que estão aqui, quando vocês publicarem, buscarem a aprovação da política de vocês de gestão de riscos, né? No caso aqui foi aprovada pelo comitê, pelo Conselho de Administração da Petrobras na ata CA 1647, item 12, pauta 183, em 2020. Né? Quando vocês forem confeccionar e aprovar e publicar a política de vocês, sempre a cada, no máximo, 2 anos, revisite essa política para saber se não teve alguma mudança de mercado ou com alguma informação que tenha dentro do contexto da sua política, se não teve alguma mudança. Então, na questão da aprovação e da atualização, sempre ficar atento para não, a cada 2 anos, revisitar esse tema. Então, vamos lá. Na questão aqui da própria política, né, que nós estamos analisando, aplicação e abrangência, né, aplica a Petrobras, as participações societárias, respeitando devidos trâmites de aprovações, conforme disposto no artigo 6 do Estatuto está direcionando para o Estatuto aqui da Petrobras e das demais sociedades aqui, né? O princípio que foi definido, essa é uma questão de empresa para empresa, no caso aqui, né, os princípios que a Petrobras, eles definem aqui, mas olhando para a questão da gestão de riscos, né, a vida deve ser respeitada em sua diversidade, os direitos, as obrigações, instalações, os processos internos, informações, reputação, imagem da companhia, aqui são os objetivos, né, frente aos princípios. A gestão de riscos está alinhada e coerente com o plano estratégico da companhia, isso é muito importante, né, com os objetivos estratégicos. A gestão de riscos insere-se no compromisso da companhia de atuar de forma ética, em conformidade com os requisitos legais, regulatórios estabelecidos por jurisdição. Os riscos são considerados em todas as decisões e sua gestão deve realizar de maneira integrada, levando em conta os benefícios inerentes à diversificação. Ações devem ter ações de resposta aos riscos, considerando possíveis consequências cumulativas de longo prazo. Das diretrizes, né, especialmente, fortalecer a filosofia de gestão de riscos como parte da cultura da companhia, né? Então, isso aqui é uma questão de disseminação da cultura. Isso é muito bacana, né? Fortalecer a autonomia dos processos de gerenciamento de riscos, permitir administradores, investidores e demais públicos interessados, partes relacionadas, acesso ao fluxo contínuo, transparente, observe, código de ética, princípio da transparência, informações associadas aos riscos, bem como, né, como procedimentos corporativos, políticas corporativas, diretrizes e demais normas internas,
possibilitar aos empregados, colaboradores próprios da empresa e prestador de serviço, através de contratos de capacitação para treinamentos sobre gerenciamento de riscos para profissionais e terceiros, e da questão do aprimoramento. E aqui nós temos aqui um segundo tema, que é a questão da autoridade e responsabilidades, né? Limites, autoridades, responsabilidades. Então, nós vamos ter aqui a questão da responsabilidade do próprio comitê. E voltando para a nossa análise, né? Nós falamos de qual que é a aplicação, e aqui nós estamos entrando, falamos dos princípios e diretrizes. Então, agora nós estamos olhando aqui os princípios e diretrizes, né? Responsabilidade do conselho, do comitê, da auditoria, da diretoria executiva, do comitê executivo de riscos, está bem estruturadinha, da unidade organizacional responsável pela gestão de riscos. Então, a unidade organizacional define a metodologia, né? Gestão de riscos pautada numa visão integrada e sistêmica, que possibilite um ambiente contínuo de monitoramento dos riscos. Também vai ser responsável por disseminar, então, essa unidade organizacional aqui é uma unidade, uma estrutura de gerenciamento de riscos dentro do organograma da Petrobras, tá? Do titular da estrutura geral, né, manter atualizada a base de riscos, dos titulares das unidades, que são os gestores. Então, o que os gestores das companhias, os gerentes da Petrobras, né, das empresas, têm que fazer? Coordenar, promover e acompanhar as ações de gestão de riscos na sua atuação, departamento, área a área, desenvolver e aprimorar a metodologia, que é o quê? Aplicar a metodologia na identificação, no tratamento e no monitoramento dos riscos. Então, quem tem que tomar a primeira ação na questão de gestão de riscos? São os gestores. Automaticamente, a área de gestão de riscos ajuda com a estruturação da metodologia, automaticamente a auditoria interna avalia a consistência, o comitê assessora o conselho em garantir que as políticas estão sendo aplicadas, e o conselho ele aprova a política e define o apetite. Mas quem tem que estar no dia a dia atuando são os titulares das unidades organizacionais, os departamentos das áreas, que são os gestores. Tá? Então, os gestores têm que ir lá e atuar. Dos empregados, atuar no processo de gerenciamento de riscos através da aplicação da metodologia na identificação, análise e tratamento dos riscos. E comunicar tempestivamente os gestores dos processos as informações que venham a serem identificadas, né? Alguma mudança de cenário, alguma fragilidade ali, tá? Na política aqui da Petrobras, não foi identificado aqui qual que é o processo de gerenciamento de riscos. Pode ser que tenha, nós vamos buscar aqui, pode ser que tenha o processo dentro de um manual, tá? Tem empresas que colocam o processo dentro de um manual, mas nós identificamos a questão do objetivo, da aplicação, princípios e diretrizes, o próprio comitê, cargos e responsabilidade nós identificamos, o reporte e disposições gerais. Nessa política aqui, nós não identificamos o detalhamento do processo de gerenciamento de riscos, tá? Eu vou mostrar para vocês novamente, e também não identificamos a referência às boas práticas, tá? O que seria referência às boas práticas? Referência ao COSO, a ISO e outras boas práticas ali dentro da política aqui da Petrobras, tá? É o que nós estamos visualizando aqui na tela. Vamos voltar aqui para analisar se nós temos outros documentos aqui que possa ter aqui a questão. Vamos lá, o código de ética, definição formal, governança, compliance, controles internos, a própria política que nós analisamos, inteligência, mercado, responsabilidade, porque normalmente as empresas também colocam o processo de gerenciamento de risco, ou coloca dentro da política, ou coloca dentro de um manual. Como nós não estamos visualizando o manual aqui, então não é passível de identificar, né, a consistência total aqui nesse olhar. Vamos abrir aqui só para a questão de curiosidade, a política de controles internos, que seria o tratamento e a resposta à própria política, né? Então, aqui, ó, alinhar o sistema de controles internos à estrutura de riscos empresariais em conexão com o planejamento. Então, no final do dia, o tratamento é a resposta e a confirmação se os riscos identificados, fatores de riscos, os controles estão ali dando resposta, né? Assegurar a autonomia do gerenciamento de riscos do sistema de controle externo sobre os riscos empresariais, né? Então, essa política ela daria resposta ali na questão de garantir a conformidade. Mas
Vamos lá. Aqui ele já sinaliza, né, referências, observe, mas na política de controles internos. Ele dá referência ao COSO, né? Inclusive o COSO e CIF, que está correto, né? O COSO e CIF é onde você busca os controles para dar resposta à política de gerenciamento de riscos aqui em cima. Mas aqui na política de gerenciamento de riscos também deveria ter a indicação, e lá você ou indica a ISO 31000 ou o COSO RM. Nesse caso aqui, além de outras boas práticas adotadas pela companhia. Mas aqui não teve, né? Vamos só para a questão de consideração, vamos olhar aqui também a política de compliance, para saber se ele não está direcionando aqui na política de diretriz de compliance. Vamos olhar aqui, corporativas, compliance concorrencial, vamos olhar aqui. Aqui, ó, política de compliance. Algumas empresas, elas vão colocando em alguma... não, aqui são ações de compliance também, na mesma lógica de controles internos, só que focada a questão ali de due diligence, de própria lei anticorrupção, a questão da imagem, reputação regulatória. Nesse caso aqui, da análise das informações aqui da Petrobras, pessoal, eu não identifiquei aqui, nós não identificamos aqui a questão dessa estrutura aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês novamente, tá? Deixa eu projetar aqui, ó. Basicamente é essa estrutura que nós estamos buscando aqui nas empresas de capital aberto. Aqui nós não estamos para dizer se está certo ou se está errado, nós estamos fazendo uma base comparativa com base em boas práticas de mercado, né? Então, o que nós buscamos na nossa análise, que nós vamos continuar fazendo nas empresas de capital aberto aqui? Exatamente essa estrutura, né? Objetivo e aplicação, referências boas práticas, né? ISO e COSO, né? Princípios e diretrizes, né? Quais são os princípios e as diretrizes da empresa, o que pode, o que não pode, o direcionamento, apetite, tolerância, aprovação, alçadas, responsabilidades, que vai estar aqui embaixo, processo de gerenciamento, né? Já mostro novamente para vocês qual que é esse processo. Esse processo de gerenciamento é o processo que a empresa adequa, normalmente ela adequa a estrutura ali da ISO, do COSO, né? Desde a questão da identificação, avaliação, análise, monitoramento e divulgação da questão do processo de gerenciamento de riscos, a estruturação de comitês, né? No caso lá tinha, cargos e responsabilidades, tinha bem definido lá, né? Na nossa análise, reporte dos riscos, vale um pouquinho mais de informação, e disposição e atualização. Lembra que no início da política de riscos, nós tínhamos ali que ela foi publicada e aprovada em 2020, então aqui fica sempre atento de, pelo menos a cada 2 anos, revisita, né? Porque você pode inserir, por exemplo, um parágrafo lá dentro referindo que você vai usar o modelo das 3 linhas, de defesa ou de governança, né, atualizada em 2020, como resposta ali no gerenciamento de risco com controles e com a estrutura de auditoria interna, e aí, como ela foi atualizada anos depois, pode estar desatualizado ali essa questão. E pode ter uma mudança no seu conselho também, e o seu conselho pedir para redefinir a questão do apetite e a tolerância ao risco. Então, se a sua política foi feita e não foi atualizado o apetite e a tolerância, imagina-se que se está, e o que eu estou falando para vocês, pessoal, essa questão da atualização, vou até voltar aqui, ó, então a estrutura correta é essa, tá? Seguindo aqui o processo de gerenciamento de riscos, né? Exemplo, comunicação e consulta, estabelecimento do contexto, identificação de riscos, análise de risco, avaliação de riscos e tratamento dos riscos, bem como monitoramento e a questão da análise crítica. Essa teve como base o COSO e a ISO, seguindo ali estruturas de mercado, né? Como aqui, por exemplo, o objetivo, referência ao COSO, ISO, ABNT, decretos, leis, outras questões, princípios, boas práticas. Show de bola? Então, deixa eu voltar ali no site para fechar essa análise aqui para vocês, só para vocês verem a questão da própria análise ali, né? Deixa eu voltar aqui para vocês observarem aqui, ó, quando nós olhamos aqui a questão do código, né? Não esqueçam, quando você desce um pouquinho, vamos lá, Petrobras. Ó, como eu disse para vocês, né? Logo no início aqui, ó, nós temos a questão aqui que a política foi aprovada, show de bola, tá? Na reunião de conselho de administração, ata tal, pauta tal, em 16/12/2020. Mas vamos imaginar que teve uma troca de conselho de administração nesse meio do caminho, de 2020 para cá, 2024. Pode ser que o item apetite e tolerância, que também nós não identificamos aqui dentro da política, né? Dentro da política não tem aqui a questão de, especialmente para
Vou colocar apetite. Ó, vamos lá. Gerenciar de forma proativa e abrangente os riscos associados ao processo de negócio, de serviço corporativo, de forma a mantê-lo nos níveis de exposição aceitável, aderentes ao apetite de risco da Petrobras. Eles estão sinalizando aqui, mas não colocou exatamente qual que é o quadro, qual que é o limite aceitável ali do apetite. Tá tudo bem, pode estar no manual interno lá, onde vai ter os critérios, detalhes lá e os níveis de exposição lá aceitáveis. Tem uma sinalização aqui. Exatamente nesse tema, que aí nós voltamos para cá. Imagine que o apetite ele teve uma mudança na transição de um conselho, de um comitê para outro. Pode estar desatualizada essa referência. Informações que foram aprovadas aqui, né, por um conselho, ela pode ter uma mudança, a filosofia ali da companhia ela não muda, mas a questão do conselho pode ter uma alteração aqui no novo estilo de liderança ali da empresa, né? Então, Petrobras, dá uma olhadinha com carinho aqui, como outras empresas que nós vamos analisar também, nesses temas aqui que eu comentei com vocês, e fica aí como dica de boas práticas de direcionamento, né? Essa questão, especialmente a referência das boas práticas, né? A questão do apetite e tolerância, a questão mais específica de comitê, né? Reporte aos riscos, e na questão da atualização da política, que é de 2020. Show de bola? Acho que basicamente, essa é a intenção quando as próximas análises, ela vai seguir exatamente esse mote aqui, para você conhecer cada vez mais o que, na verdade, Leandro, quando estou construindo a minha política de gestão de riscos, o que eu tenho que considerar? É exatamente essa base estrutural aqui da política de gestão de riscos dentro das empresas. Isso pode te ajudar ali da melhor forma na atualização das informações ali. Show de bola? Deixa eu pegar aqui para vocês. Você que está passando por aqui, né? Ó, só para a questão de conhecimento, né? Você que busca se atualizar cada vez mais ali em conhecimento em gestão de riscos, controles internos, como eu disse para vocês, né? Eu já estou atuando já há um bom tempo nesse segmento, mais de 25 anos ali como consultor, escritor, palestrante, atuo em comitês e conselho de administração, também em empresas ali no comitê de gestão de riscos. Eu tenho uma mentoria individual, tá? Especialmente sobre gestão de riscos e controles internos. Você define a rota, né? Você segue com riscos ou com controles. Aproxime o seu celular aqui para esse QR Code e você vai ter acesso ali mais informações de como funciona a mentoria 1 a 1. Ela tem ali 4 pilares principais, onde eu vou pegar na sua mão e vou te ajudar a sair do ponto A para o ponto B, né? Se você quiser saber um pouco mais também. E aqui tem todos os contatos para vocês se conectarem com os nossos projetos ali sobre gestão de riscos e controles internos. E não esqueça de participar também do nosso Clube BBF aqui, né? @Clube BBF, para ter mais informações ali dos nossos projetos. E aí, fica aqui os meus agradecimentos ali, né? Se quiser saber um pouco mais dos nossos projetos ali e ter acesso a mais análises como essa aqui que nós estamos fazendo das políticas de gestão de risco de capital, empresa de capital aberto, fique à vontade, aproxima a câmera aqui no QR Code, vocês vão ter acesso a todos os nossos projetos de mercado, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui. Eu vou retomar com mais outras análises. Eu sou o professor Leandro Jesus, passei aqui para trazer mais esse tema para vocês e espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, vai ali no meu Instagram, @sou Leandro Jesus, deixa ali uma mensagem ali no inbox ali que eu vou ter o prazer de ajudar vocês ali com mais informações. Grande abraço e até a próxima análise. E pode ser a sua empresa, se ela está listada, pode ser a sua empresa de capital aberto. Nós vamos analisar a sua política de riscos logo mais. Grande abraço, até mais. Eu te convido para participar e saber mais sobre como implementar os controles internos no seu negócio. Junte-se ao Clube BBF GRC e venha transformar o seu negócio já. Clica no link abaixo e se cadastre.